querida audiência do canal do Superasas. Hoje eu tenho uma convidada no nosso canal, que é a Leide Avancini. Ela é psicanalista em formação e está se especializando em atendimento a filhos e filhas de mães psicopatas. E como esse assunto é muito importante, tem muito mais gente do que a gente imagina que passam ou já passaram por esta experiência, nós vamos ouvir a Leide falar deste assunto para você entender o que é e saber o que fazer. Mesmo. Então, eu queria agradecer, Júlia, mais uma vez o convite do Superasas, poder estar participando aqui mais uma vez é muito, muito bom, muito gratificante para mim. Obrigada. Então, Leide, eu vou fazendo as perguntas. Como conviver como é conviver como uma mãe, pai psicopata? Então, não é nada fácil, né, Júlia? Porque uma mãe que tem um problema comum, vamos dizer, uma pessoa mais rígida ou mais caprichosa, deixa eu só abrir um parênteses aqui, mãe ou pai, né? Isso. Não é necessariamente as mães, são pessoas que já dispunham do transtorno desde sempre, né? Já vem acompanhando e têm filhos. E aí vão agir do filho da forma como é a sua própria personalidade. Então, se é uma pessoa que tem algum outro problema, né? Uma depressão, vamos dizer, não vai criar um filho com sequelas, com traumas, porque é uma coisa pontual, né? É um problema pontual ali que se resolve, pode ter uma lembrança triste, mais dolorosa, mas é pontual. Mas uma criança criada por uma pessoa com transtorno de personalidade, todas se sentem iguais. É super difícil ser criada por alguém assim. A pessoa passa a vida inteira tentando encontrar socorro, entendimento do que acontece, né? Quer alguma explicação, quer algum acolhimento das pessoas e não tem. Porque culturalmente, mãe e pai são muito superiores. Então, todas as queixas dos filhos é voltado ao comportamento deles. E o filho passa a vida inteira tentando entender que comportamento tão severo que eles tiveram para tamanha punição, né? As punições podem ser físicas e podem ser psicológicas, realmente são um abuso psicológico, que eu acho que é até pior, porque não deixa marcas, não tem como provar que está sofrendo abuso, né? E aí o filho tenta entender por que eu fui punido no momento feliz da minha vida. A minha mãe veio podar um pouquinho da minha felicidade, ou meu pai, né? Eu sou abusiva. Veio e podou um pouco da minha felicidade. Por quê? O que eu tinha que aprender com isso, né? O que eu tinha que aprender com tanta punição desnecessária? Mas quando busca ajuda, as pessoas vêm com frases prontas. Ah, mas mãe é mãe. Agem assim porque te amam. Quando você tiver filho, vai entender e o tempo vai passando e a pessoa não entende. Carrega esses sentimentos pesados por toda a vida sem conseguir entender o que fez, porque qualquer comportamento que essa pessoa tenha, tentando corrigir essa convivência, não muda nada. Né? Continua os pais agindo da mesma forma e havendo de uma mesma forma como se nem a conhecessem, colocando ali qualidades nessa pessoa que elas nem têm. Então é bem doloroso, é muito difícil. Então, Leide, qual a diferença entre narcisista e psicopata? Você falou de pai e mãe psicopata, mas muita gente fala de narcisista, né? Mãe narcisista, pai narcisista. Exato. Você pode falar um pouquinho? Quando os pais, o pai ou a mãe, eles são apenas narcisistas, que é uma qualidade, né, da forma deles serem, assim, uma pessoa mais egoísta, enfim, que não vê tanto ao outro, é difícil. Mas geralmente eles são infantilizados, eles agem como criança mimada.
é extremamente desgastante para um filho, né? Uma situação inteira de competição com a mãe, dela querendo ser melhor e tudo isso assim acontecendo, mas é só isso. É como se o filho conseguir olhar para essa mãe ou para esse pai como uma criança mimada, fica mais fácil lidar na fase adulta. Já uma mãe ou um pai psicopata, eles são cruéis, né? Eles colocam o filho em situações de perigo real, de perigo físico, né? De facilitar tudo que um pai, eles se dizem super protetores, porque são controladores, mas eles podem mandar um filho caminhar longas distâncias, por exemplo, uma criança caminhar uma distância muito longa para comprar um pão, por exemplo, né? Desnecessário, a gente não faria isso para um filho, mas eles tentam facilitar que o mal aconteça, né? E quando eles vêm assim para explicar alguma coisa para o filho, ou se o filho pede socorro, eles nunca vão ser empáticos, eles nunca vão acolher esse filho, ouvir, tentar consertar. Pode até parecer que sim, mas mesmo depois dessa conversa, o filho sai com uma sensação horrível e de inadequado, assim, tem sempre uma sensação muito ruim dentro do filho que não tem como explicar. Como depois que eu conversei com a minha mãe sobre isso, ou com meu pai, eu ainda estou com essa sensação. Ele falou comigo para me sentir bem, por que eu ainda estou com essa sensação horrorosa? Então, nunca é acolhida a necessidade emocional desse filho, né? E não encontra isso no pai ou na mãe. Sim. Como o filho ou a filha se sente ao descobrir o problema? Depois de passar toda a vida com essa sensação, aí a gente descobre, olha, que aconteceram um problema de personalidade, um transtorno de personalidade, onde não é comigo, não tem uma mudança que eu pudesse fazer, um comportamento que eu pudesse ter, que poderia ajudar minha mãe ou meu pai e fazer com que se sentissem felizes. Então, não dependia de mim. Então, ufa, que alívio. Mas aí, junto a isso, a gente descobre que não há cura e não há tratamento. E aí, a sensação de impotência. Então, o sentimento é uma mistura que só quem é filho de alguém assim entende o sentimento que brota nessa descoberta, porque vai do alívio à impotência mesmo, assim, de não conseguir fazer nada para ajudar esse pai e essa mãe que a gente tanto amou e tentou ser amado, né, por eles. E a imagem de pai e a mãe desmorona também, né? Sim. Aquela expectativa, né, que me comportando melhor eu chegaria até essa mãe desejada por mim ou esse pai, cai por terra, né? E às vezes demora muito, né? Às vezes não é na hora que a gente entende, né? Às vezes depende de um longo período se trabalhando para conseguir entender o que de fato acontece. Que essa primeira informação é muito controversa, assim, o sentimento é muito oposto. E tem gente que faz de conta que não é, né? Não, deve ser eu mesma, né? Eu que fiz alguma coisa errada. A primeira coisa é a negação, né? Eu vou falar disso mais para frente, mas a primeira coisa é isso. Às vezes a gente, mas não era tão ruim assim. Não, minha mãe é meio doidinha, mas não era tão ruim assim. Mas aí vai aprendendo mais sobre o assunto e vai juntando os pontos ali e vê que realmente o problema... Porque não é dado por mim, né, Júlia, um diagnóstico para essa mãe, tá? Essa mãe pode ter o transtorno que for, né? Ela não é com ela que eu vou trabalhar com as filhas. Então, os filhos sempre têm, ao sofrer essa negligência emocional, né, lá na fase da infância, eles sempre vêm com uma mesma dor. Que daí isso sim pode ser trabalhado. Então, quanto à mãe, a gente não sabe muito, pode ser várias coisas que façam com que o filho se sinta da maneira como fica, né, depois desse... A gente vai ter que cortar essa parte, Júlia. Tá ótima essa parte. Como esses pais costumam agir? Eu gostaria de falar um pouquinho aqui sobre como que eles agem, até para as pessoas poderem entender, porque quem vive sobre o abuso, foi criado sobre o abuso, isso fica muito comum na vida dessa pessoa. Então parece que é assim mesmo. Minha família é assim.
Eu tenho que defender com unhas e dentes, porque eles estão sempre juntos, estão sempre brigando, sempre arrumando confusão, mas estão sempre juntos, né? Ou não, né? Depende do caso. Geralmente eles se unem quando tem mais abusivos na família. Mas o que acontece? Esses pais, né? O pai ou a mãe, eles vão sempre tratar, usar esse filho ou filha como suprimento emocional. Porque como eles não conseguem sentir, eles gostam de mexer nas emoções da pessoa que é empata, né? Então, eles começam porque o filho é sempre um suprimento emocional, tá? Esse filho só vai fazer falta por isso. Todo o objetivo da vida é poder mexer nas emoções. Então, essa mãe, vou falar em mãe para facilitar, mas pode ser qualquer, né, pessoa. Essa mãe, ela divide os filhos em 3 categorias, que seriam o dourado, que é o filho troféu, o bode expiatório, que é o filho saco de pancadas, seja fisicamente, seja emocionalmente, ele é o saco de pancadas, e o filho invisível, que não tem muito o que falar, né? Não existe uma regra para isso. Um único filho pode passar por todas essas categorias ou não. Às vezes o filho fica eternamente naquela posição de dourado, naquela posição de bode expiatório, né? Então pode isso variar ou não. Mas, de qualquer forma, isso sempre divide os filhos, né? Divide os irmãos. O irmão não tem união sendo criado dessa forma, né? Eles usam de triangulação, que é colocar as pessoas em volta contra esse filho bode expiatório, geralmente o bode expiatório, né, que é o mais vítima. Não gosto muito dessa palavra vítima, mas vamos usar para facilitar. Eles usam de triangulação para que as pessoas fiquem contra esse filho, como se esse filho tudo que fizesse fosse errado ou fosse afrontoso, né? Então esse filho já fica com uma imagem muito ruim. E isso vai deixando ele muito fora, né, do ambiente familiar. Você não tem apoio da família. Pode estar junto, mas ninguém vai olhar ele com bons olhos, porque já entenderam as triangulações da mãe. Essas pessoas que daí passam a criticar as decisões desse filho que aceitou a triangulação da mãe, nós chamamos de macacos voadores, né? Que são os que vão ajudar a mãe ou a se aproximar desse filho, se esse filho tentar se defender, ou a colocar outras pessoas contra esse filho também, né? A campanha difamatória, que é essa mãe descredibilizar essa pessoa para todos, né? Ela sai por aí falando sempre muito mal do filho. Ela é capaz de falar, sei lá, o filho arrumou um namorado e ela vai aproveitar o momento que o namorado esteja sem a filha, que ele chegue antes, para ela pegar e falar muito mal daquela filha, aquela filha não te merece, entendeu? Ela vai sempre difamar realmente para todas as pessoas que cercam a filha. Os filhos de pais assim, eles temem apresentar os pais a amigos. Eles temem que os pais saibam, conheçam os patrões, ou qualquer coisa assim, porque eles fazem uma difamação para derrubar realmente, para destruir esse filho em todos os aspectos. Temos o facilitador, que seria o cônjuge, né? Que vê tudo isso acontecer dentro de casa, ele vê essa perseguição do abusador com a vítima, mas é omisso. Ele pode validar essa criança, ele pode, na ausência do abusador, facilitador, ir lá e dizer, você tem razão, não foi tão ruim assim, é a mãe ou o pai, quem for o abusador, que estava muito nervoso, né? Você não fez nada de tão mal, então valida essa criança, mas não tira essa criança dali. Não protege, não defende, é omisso ao abuso. Tem os ocultos, que eles são narcisistas perversos ocultos, né? O que acontece? Eles falam com uma bondade falsa. O mundo vê eles bondosos. Ninguém pode imaginar que essa pessoa possa ser tão abusadora psicologicamente desse filho, porque esse dificilmente vai agredir, né? Ele vai fazer um abuso sutil psicológico e nem o filho sabe se aquilo é real. Porque às vezes é uma cutucadinha leve, né? Dá uma cutucadinha leve, aí o filho desestabiliza, grita fazer alguma coisa, daí já
Nossa, mas por que tá tão nervoso, filho? Será que vai ter que ir no médico, procurar tratamento? Então, parece que tá me protegendo, mas foi a própria pessoa que me desestabilizou, né? Então, eles são muito ocultos, até para os filhos perceberem isso é difícil. A gente percebe pelo sentimento, né? Que a pessoa causa em mim, porque se for tentar olhar pelas ações, elas são muito sutis, muito sutis. O gaslighting, que é a pessoa dizer que o oculto usa também muito, que é a pessoa dizer que está fazendo uma coisa, mas as atitudes são contrárias à coisa. Eles falam que está fazendo aquilo para proteger, mas ele está sabotando o filho de alguma forma. E isso também é muito confuso, é quase enlouquecedor. Porque está dizendo, eu sou uma boa mãe, nossa, eu sou um super pai, isso e aquilo, e o filho está ali com um sentimento de que não é assim, não é real, está faltando alguma coisa, mas como é que ele pode estar com essa fala se eu não sinto essa proteção, se eu não sinto esse amor, né? Então, é quase enlouquecedor, gaslighting. A escagem, que é arrancar reações emocionais do filho diante de alguma testemunha. Por exemplo, o filho já está difamado por aí. Aí encontra alguma dessas pessoas lá que para quem ela fez a mãe, para quem ela fez a difamação. E aí ela quer que o filho reaja de acordo com o que ela disse que o filho era, entendeu? Se eu falei, meu filho é muito reativo, meu filho é muito grosseiro comigo, meu filho está sempre contrariando o que eu digo. Ela fala para a pessoa nas costas do filho o que ela quer. E quando o filho está junto, ela vai procurar algum assunto que já foi muito discutido por ela e o filho, né? Dentro de casa já foi muito discutido. O filho tenta mostrar para a mãe a sua versão, mas olha, mãe, como assim tá certo? E ela não cede, ela não entende. Aí ela puxa aquele assunto, ela diz uma palavra ou ela faz um olhar e o filho já entende na hora, né? Aquela escagem ali tá feita isso, que o filho já caiu na armadilha. Aí o que ele quer? Ele aproveita, nossa, essa é a minha oportunidade de falar a minha opinião diante dessa pessoa, para quem sabe ela convencer minha mãe de que eu não estou tão errado assim. E aquela ansiedade é tanta de mostrar para a mãe daquela pessoa concordar comigo diante da minha mãe, só que a pessoa já está preparada para que eu contrarie a minha mãe. Então a pessoa já nem ouve, e aí o filho fica com a cara da difamação que a mãe fez, porque caiu na isca, mordeu a isca, né? É cruel, né? É muita coisa. O lar é o cativeiro, porque normalmente esse filho não tem quase nenhuma vida social. É só o básico mesmo, pouco sai, ou quando sai essa mãe o acompanha, a menos que seja o filho invisível. O filho invisível pode não retornar para casa e a mãe não perceber. Mas fora isso, ela vai sempre estar com um olhar muito, sabe, sempre cercando, justamente isso que ela faz, de difamar, de tudo, de isolar o filho emocionalmente de todas as pessoas, para o filho não ter socorro mesmo, né? E às vezes isso fica tão forte, assim, fica tão, e fica tão enraizado, assim, fica tão enraizado dentro do filho que ele acaba ele mesmo achando que ele não é interessante, achando que ninguém vai querer conversar com ele, achando que ele não é uma pessoa legal, que ele não é capaz de sair por aí sozinho. Então, ele entra nesse isolamento emocional devido aos traumas e é onde se gera a codependência. Essa pessoa vai ficar sempre incapaz de fazer por si só alguma coisa, né? Quando o filho tenta um afastamento, quando essa pessoa abusiva, a mãe ou o pai, percebe que o filho está tentando sair dessa condição, que ele está tentando se individualizar, ela vai fazer o hoovering. O hoovering vou fazer o papel de mãe boazinha, vou colocar a máscara de mãe ou pai bonzinho e amoroso que ele sempre quis ter para ele voltar. Mas quando voltar, tudo vai ser como era antes. Mas aí é confusão de novo, porque, nossa, mas me chamou, então, né, vou até lá. Quem sabe agora vai ser diferente. Às vezes piora, é diferente. Como é que eu saio disso? Existem 3 formas que a gente pode usar, que é a pedra cinza, que é para quem mora junto, né, na mesma casa, responder monossilabicamente, não desenvolver muito assunto,
não relatar da sua vida, nem dos seus planos, nem dos seus sonhos, não perguntar sobre o dia dessa pessoa, né, como foi, não desenvolver algum diálogo, porque ela vai atingir o emocional em qualquer oportunidade. Não reagir às armadilhas, né, quando ela estiver tirando do sério, tentar, pelo menos na frente dela, não virar o olho, não suspirar, não responder, não desabar, ficar pedra cinza, tedioso. Quando sair dali, entrar no banheiro, no quarto, em lugar isolado, pode deixar a emoção vir, né? Mas diante dessa pessoa, o melhor é não demonstrar qualquer reação. O contato light, que seria para quem já não mora mais, né, junto com essa pessoa, mas que ainda tem contato eventual, às vezes frequentam o mesmo lugar, às vezes frequentam uma mesma igreja, às vezes almoçam junto no final de semana, enfim. Então, não responder tanto nas redes sociais, realmente deixar esse contato para quando estiverem juntos, pedra cinza quando está junto. E o contato zero, que é realmente cortar todo e qualquer contato com essa pessoa, né? Nem redes sociais, nem telefone, nem e-mail, nem visita, nem se fechar por aí na rua, não desenvolver qualquer contato, não buscar informações dessa pessoa, não dar informações suas para essa pessoa, realmente como se romper o laço emocional e físico, né? Seria o contato zero. Puxa, quanta informação importante para as pessoas reconhecerem no que elas estão metidas, né, na verdade, e o que fazer, né? E como isso tudo reflete nos filhos, no filho e na filha, psicologicamente. Como é que a pessoa sai, né? Como é que a pessoa fica após tudo isso? Então, daí devido a ser criado dessa forma, não saber que existe outra maneira, né, de vida, né? Então a pessoa sente muita culpa, muita vergonha, tudo devido aos medos, que são muitos, porque com todo esse trauma, com toda essa coisa que eles fazem para cercar o filho, né? Então muitos medos, muitos medos. O filho está acostumado sempre a atender às vontades da mãe, ele nem olha para sua própria necessidade. Então ele nem vê que ele é uma pessoa capaz, uma pessoa individualizada. Ele teme tudo. Ele teme o enfrentamento, né? Teme enfrentar essa mãe, assim, engajar em discussão com essa mãe é aterrorizante, porque ela vai ganhar. Ou esse pai, né? Seja quem for abusador. Eles temem, daí estou falando assim já depois que a pessoa sabe, né? Que está vivendo numa situação assim, os temores que vêm. Eles têm medo de julgar o abusador, né? Porque ele não se acha uma pessoa capaz de fazer essa medida, de ver assim, nossa, mas então minha mãe é assim, olha o medo e a culpa de dizer a minha mãe ou o meu pai age dessa forma, né? Que a lei está colocando aqui. Então dá um medo muito grande de julgar. Tem medo de ser injusto, né? Minimizando, assim, não era tão ruim, assim, não era tudo isso. Realmente, né, Júlia? Porque, assim, às vezes a pessoa tem uma outra característica, não significa que ela tem um transtorno de personalidade, né? Isso o filho vai ver conforme o que ele sente. Mas, assim, se tiver muitas dessas coisas, se tiver muito desse comportamento que eu falei, que generalizando a gente consegue ter uma visão, porque se a gente vai contar, é um evento de cada vez, então não parece que era tudo a mesma coisa, mas quando a gente contextualiza, aí a gente vê, nossa, era isso mesmo, olha, era que estava fazendo isso de novo, quando falou aquilo para o fulano, era isso de novo, então a gente consegue ter essa visão, né? E tem medo de estar sendo injusto, mas é bom olhar com muita atenção, né? Anotar, né? Ver de novo, assim, as características, enfim. Tem medo, percebe que a única solução é o afastamento físico ou emocional, então tem medo de abandono, tem medo de rejeição, tem medo da difamação, com toda razão, né? Tem medo, assim, de perder os amores que ainda estão dentro daquela família, porque o meu problema é o abusador, né? Então, assim, o meu problema é com aquela pessoa, o meu pai ou a minha mãe, ou os dois, enfim, mas eu amo o meu irmão, eu amo a minha avó, o meu priminho, então, assim, medo de perder tudo isso dentro da família e se encontrar em completa
solidão, né? A pessoa teme muito isso. Tem medo de ser ingrato, porque tem ganhos, principalmente os dourados. Mas os ganhos que tem são migalhas, tá? É muito pequeno. E o dourado, que é o que mais tem ganho, quando o filho se encontra na categoria dourado, seja sempre ou seja eventualmente, ele tem ganhos, mas ele não pode ir contra a opinião da mãe ou do pai. Ele tem ganhos se ele continuar aplaudindo e concordando com aquilo que está sendo feito. Então, ele vai receber migalhas quando ele agir de acordo com o que o abusador espera que ele faça. Se ele contrariar, já não ganha nada. Tem medo do vitimismo do abusador destruir a imagem dele, né? Ah, meu filho me abandonou, olha só, faz tanto tempo eu ligo, não me atende, me bloqueou no WhatsApp. Nossa, tudo coisa horrorosa. Não pode, né? Então, até na cultura, assim, é bem difícil, realmente, isso não deve ser feito com uma mãe ou um pai que sejam amorosos. Mas nessa situação, estão vivendo o abuso uma vida inteira e realmente esse é o único jeito de poder escapar disso e buscar a própria saúde mental, né? Tem medo de fracassar, né? Tanto emocionalmente, e se eu não aguentar a saudade, né? E se eu não aguentar o que ela falar por aí sobre mim? E se ela fizer um Wolverine de manhã amorosa ou de ameaça, alguma coisa, e eu não aguentar emocionalmente, tenho medo de fracassar emocionalmente, me afastar e voltar, né? Tenho medo de fracassar financeiramente, medo de adoecer e precisar de cuidados, e medo de que isso seja pecado. E se Deus me condenar, né? Se eu estiver fazendo a coisa errada, então, e aí tudo de errado acontecer na minha vida a partir daí, porque não vai ser aceito, né? Vai ser pecado, vamos colocar entre aspas. Tem medo de autoridades, né? Que algumas pessoas realmente assumem postos de autoridade, né? Um policial, um advogado, um juiz, médico, enfim. Mas ninguém precisa temer ou obedecer de uma maneira insensata qualquer autoridade. Não se desobedece à autoridade, a gente vai fazer, mas se eu não estou devendo, não há o que temer. Eu não preciso, eu posso ir falar com um médico e ele vir falar que eu tenho que fazer tal tratamento e ele é autoridade sobre isso, porque ele reconhece o que eu tenho e sabe o que é melhor para mim, mas eu posso concordar ou não, porque ele sendo autoridade, ele não tem o domínio da minha decisão. Então, mesmo quem tem postos de autoridade, ainda assim, não tem mais autoridade sobre mim do que eu mesma, né? E é tanto, o filho é tanto assim, se sente tão lá embaixo na escala, né, de importância, que às vezes até, sei lá, o dono do mercadinho da esquina é autoridade sobre mim. Nossa, ele mandou fazer tal coisa, eu tenho que ir lá e fazer. Tenho que obedecer a todo mundo, eu tenho que sempre dar mais, sempre dar mais. Tudo que me pedem eu faço, tudo eu faço com excelência, tudo tem que ser perfeito, porque é muito medo de pessoas e de perdas, né? E medo da autorresponsabilidade. Medo de fazer tudo isso e aí vai ser só eu por mim? E aí, sem minha mãe, sem meu pai, sem minha família, só eu por mim? Quem sou eu para fazer alguma coisa por mim? Hoje, eu adulto, eu sou tudo o que eu preciso. Tudo o que eu preciso. Eu não preciso. Claro que haverão pessoas à minha volta, mas a gente pode e deve viver tomando as rédeas da própria vida, né? Por exemplo, às vezes, nessa questão de codependência, eu tenho um compromisso em algum lugar. Aí eu vou ligar para o meu pai, eu vou ligar para minha mãe para me pegar aqui em casa, me dar carona, porque eu tenho que estar lá a tal hora. Aí eu peço para eles, não, claro, te levo, que hora tem que estar lá? Ah, tá. Aí chega perto do horário, eu estou pronta, determinei aquele horário, chega perto do horário, a pessoa não vem, desliga o celular, eu perco todo o contato. Eu não tenho outra forma de fazer isso, às vezes não tem nem como, né? Eu não tenho dinheiro para ir para algum lugar, não me programei, né? Não tenho tempo mais de chegar lá no horário que é previsto que eu esteja. Então, assim, eu fico totalmente à mercê dessa pessoa e eu perco meu compromisso. Porque eu precisei, porque eu pedi para outra pessoa.
No entanto, se eu não pedir, se dessa vez eu não pedir, eu tenho que estar lá, mas eu não vou pedir carona, eu vou pegar um ônibus. Eu vou me arrumar mais cedo, eu vou sair mais cedo de casa, eu vou demorar mais, eu vou caminhar um pouquinho, mas eu vou chegar 15 minutos antes, porque só depende de mim. Isso é autorresponsabilidade. Então, peguem nas suas mãos a responsabilidade das decisões e de tudo que for referente à sua própria vida e do seu jeito, vá resolvendo porque dá certo. Nós somos adultos e capazes. Nossa, isso é tão empoderador, tão importante, que as pessoas que foram abusadas, elas esquecem que têm esse poder. Então, é muito bom você ter lembrado isso. E esse é umas formas de vencer o medo, né? Que é a pergunta seguinte: como vencer os medos? Então, o pior mal, a coisa que a gente mais tem que temer é continuar nessa dinâmica doentia, né? E isso sim dá medo. Tem que ser retirado ali, né? Tem que dar um jeito. Porque esses medos todos de enfrentamento de vida, como eu disse, não é real. Sim. Todos os adultos são capazes de fazer por si só, né? Então, a melhor maneira é enfrentar seu medo. Tá com medo, vai com o medo mesmo. Vamos que o medo vai passar, né? Vamos dar mais um passinho. Não precisa sair, sei lá, fazendo tudo de qualquer maneira. Planeja, pensa bem, sente medo, respira. Mas hoje eu não consigo, ainda não, ainda tenho muito medo, o medo me dominou. Mas vai de novo, tenta de novo, até conseguir de passinho em passinho, sem se estipular tempo, sem estipular distância, sem estipular conquista, um passinho de cada vez, conseguir ir se retirando dali. Quando a pessoa se der conta, olha para trás e diz, nossa, já andei tudo isso. Eu já consegui sair dessa condição de medo. Então, assim, sem curto prazo, né? Vai no seu tempo, respeitando o seu tempo, sem se exigir, sem se criticar. Isso tudo ficou para trás. Agora eu vou me tratar com amor e eu vou me acolher para que eu tenha poder de sair dessa dinâmica familiar. Também recomendo que procurem um profissional, né? Para poder ter uma ajuda, que tenha um profissional que dê a liberdade de falar. Porque realmente é um assunto difícil falar de família, né? É um assunto muito difícil se retirar da família. Culturalmente é muito julgado. Mas que não são mães e pais como deveriam ser, né? Eles são pessoas com transtorno, eles são abusadores, eles não conseguem agir diferente. Então, respeitar o limite dessa pessoa que tem esse problema, que não vai conseguir ser diferente do que é, e respeitar o meu limite se eu não consigo mais viver sobre isso, né? Então, eu respeito. Isso é uma questão de respeito. Então, procurar alguém que te dê liberdade de falar e que possa sempre mostrar o que é real, né? O medo que é improvável e o medo da imaginação e o que não e a realidade, né? Esse profissional sempre puxado de volta para a realidade. Isso também fortalece muito para quem puder, né? Tem muito lugar por aí que pode dar esse apoio, né? Tem muitas pessoas falando sobre esse assunto. Em geral, quem passou por isso é que sabe, né? Como você já falou hoje, né? Quem passou sabe e pode ajudar. Com certeza. Reconhece a dor. Puxa, que vídeo importante! Eu agradeço muito a sua disponibilidade de fazer esse vídeo para o Super Asas.